Este vídeo é sobre inteligência emocional. Antes de mais, só um esclarecimento. Esta camisola que eu uso hoje é, obviamente, a minha homenagem ao Alonso por ter ganho a primeira corrida do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 pela Ferrari ontem. E, enfim, fiquei bastante contente pela Ferrari. E aqui em Espanha não se fala de outra coisa. Fiquei bastante contente pelo Alonso porque é uma pessoa com quem eu identifico bastante. Enquanto piloto é bastante profissional, fora das pistas é uma pessoa humilde, acessível, bem disposta. Enfim, homenagem feita. O controle emocional é muito importante para se trabalhar em qualquer mercado financeiro, no geral. No caso das apostas em particular é fundamental. Eu conheço alguns casos de pessoas que conseguem ler, conseguem interpretar o jogo de uma forma fantástica, conseguem prever aquilo que se vai passar no jogo com uma porcentagem de acerto bastante elevada. No entanto, não conseguem ganhar dinheiro de forma consistente com as apostas. E não conseguem precisamente porque lhes falta essa tal disciplina e esse tal controle emocional em momentos-chave, em determinados momentos críticos. Okay? O controle emocional não é fácil de se adquirir neste mundo. Eu julgo que a maior dificuldade advém do facto do dinheiro ser, ao mesmo tempo, o nosso fim e o nosso meio. Ou seja, ganhar dinheiro é o nosso objetivo e, simultaneamente, é a nossa ferramenta de trabalho. Isso causa que, por vezes, seja difícil tomar decisões. Lá está, nesses tais momentos críticos. No meu caso, eu apercebi-me desde cedo que consegui interpretar os mercados de uma forma satisfatória, também devido à experiência que eu já tinha adquirido em bolsa, e conseguia ler, interpretar e prever o jogo com uma porcentagem de acerto bastante elevada. No entanto, também no meu caso, no princípio os ganhos não eram elevados. Okay? Antes, pelo contrário, comecei bastante devagar, os ganhos eram bastante reduzidos. Então dei-me ao trabalho de analisar os meus proveitos e as minhas perdas e consegui identificar algumas perdas que se podem considerar perdas padrão, digamos assim. Perdas com características idênticas. E quais eram essas características? Eram perdas que aconteciam a seguir a momentos onde, como é que eu ia dizer, onde havia um certo descontrolo emocional momentâneo. O que é que eu quero dizer com isto? Se estamos a trabalhar, estamos a fazer trading e sofremos um golo, se a equipa onde nós temos mais dinheiro sofre um golo, perdemos dinheiro. E nessa altura ficamos tristes, obviamente. A nossa análise do jogo, a partir daí, vai estar condicionada por essa perda que acabamos de ter. A nossa capacidade de interpretar, a nossa capacidade de discernimento do jogo não é a mesma do que aquela que quando começamos, porque estamos condicionados por essa tal perda. Então, eu comecei a analisar possíveis soluções para evitar estas perdas. Cheguei à seguinte conclusão: estas perdas eram evitáveis se eu trabalhasse de forma mecânica, se eu fosse um computador, não é? Porque essas perdas aconteciam ou porque estava cansado, ou porque estava triste, ou porque estava entusiasmado demais, não é? O dia tinha corrido bem e julgava que todas as apostas que eu pudesse nesse dia iriam ser vencedoras. Ou seja, é tudo sensações que um computador não experimenta, não é? Então tentei mecanizar a minha forma de apostar. No entanto, cheguei à conclusão que, apesar dos meus defeitos enquanto humano, eu conseguia ter uma rentabilidade bastante superior à de um computador. Porquê? Porque a principal fonte, a principal forma de eu ganhar dinheiro é através da interpretação que eu consigo fazer do mercado e do jogo. E essa interpretação não é matemática, não pode ser feita por um computador. Então, o passo seguinte foi perceber
quando é que eu podia usar a minha interpretação e quando é que eu podia fazer as coisas de uma forma mecânica, ou seja, tentar aproveitar o melhor dos dois mundos, não é? Para isso, eu identifiquei os tais indutores de erro. Esses indutores de erro não são mais do que as tais situações onde me condicionam a minha capacidade de ler e interpretar o jogo e o mercado. E identificados esses indutores de erro, eu consigo, prescrever uma série de procedimentos que sigo de uma forma mecânica nessa altura e que me ajudam a lidar com essa situação. O controle emocional não nasceu comigo, antes pelo contrário, sou uma pessoa muito indisciplinada por natureza, mas foi a partir do momento que eu dei uma atenção especial ao tal controle emocional que a minha rentabilidade nas apostas disparou, de forma espetacular. Primeiro ainda, quando fazia apostas simples, não é? Ainda na BWin, depois durante o trading também foi muito importante. Portanto, ainda hoje eu estou constantemente a descobrir indutores de erro e a prevenir-me para não cometer o mesmo erro duas vezes. Não há problema nenhum em errar todos erramos. Os inteligentes não são aqueles que não erram, são aqueles que não cometem o mesmo erro duas vezes. Então, é isso que eu pretendo fazer com este tal controle emocional. Eu posso partilhar convosco alguns dos meus indutores de erro, mas convido-vos a cada um de vocês a fazerem a vossa própria análise, porque estes indutores de erro que eu identifiquei, portanto, são originados pelas forma como eu trabalho. Portanto, será de esperar que pessoas com diferentes estratégias erros, não é? Enfim, vou partilhar a título os indutores